Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, o programa do Mente Binária, que traz essas entrevistas para vocês com pessoas incríveis que estão modificando, melhorando a tecnologia no Brasil e no mundo. A gente é internacional, nacional, vocês estão ligados aí. E hoje eu estou aqui com o Cristiano Lincoln, CEO da Tempest. Tudo bem? Tudo bom, Mercedes? Obrigado pelo convite, cara. Tudo bem, cara. Muito obrigado você por vir, né, topar falar com a gente aqui. É muito legal, acho que muito importante. É uma entrevista que a gente vai curtir muito. Nossa. Vamos começar, então. Vamos lá. Lincoln, hoje a gente sabe, né, você dirige aí uma empresa de sucesso, tem bastante atuação aí, claro, no mercado de segurança, mas eu quero entender, e para a galera também te conhecer mais, quem é você? Assim? Quem é o Lincoln? Né? De onde? Como é que chegou nesse hacking aí? Como isso se deu? Beleza, vamos lá. Bom, tentar contar uma versão aqui mais resumida, mas eu tive contato com computação aos, eu acho, 10 anos de idade, mais ou menos. Não, um pouco antes, uns 7, 8 anos de idade. Meu pai, ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco, na época. Legal. E ele foi fazer o doutorado dele lá na Inglaterra. E Uau. aí a família inteira foi. Quando a gente voltou, além de ter todo mundo passado 4, 5 anos lá, ele fazendo o doutorado e a gente aprendendo inglês, a gente voltou com um computador. De lá? De lá. Isso em 1988, 89, por aí. Um ZX Spectrum com um tecladinho Isso de que eu ia perguntar, borracha. se você tal. lembrava qual era. Lembro. E assim, aí ele foi o primeiro contato com a coisa, a pirada da coisa começou ali, né? E aí, sempre foi um negócio que meu pai estimulou, tal, etc. E eu era aquele, dos 10 até os 11, 12 ali, que ficava, né, testando as coisas. E meu pai tinha acesso à internet. Antes da internet existia aqui no Brasil. Porque ele era professor de Universidade Federal, isso antes da internet comercial aqui no Brasil. Ele tinha acesso a isso, ele me dava coisas para pesquisar online, eu, né, um nerdão lá, louco, né, imagina, você com acesso à internet naquela época, e aí fui, enfim, aquela coisa, né, baixando texto e aprendendo e experimentando. Então, e sabendo inglês também deve ter ajudado. Exatamente. Numa época de informação mais escassa, né? Exatamente. Fez muita diferença, porque você podia comprar um livro, você podia ler um manual, uma man-page, né? Enfim, o que aparecesse ali. Então, foi muita sorte minha eu ter tido esse nível de acesso à internet, que naquela época era uma população ínfima, no mundo e no Brasil, né? A gente está falando de 1992, 93, por aí. Então, era um negócio muito restrito. Tive a sorte de estar ali naquele meio. E aquilo ali, para mim, pô, imagina, né? Assim, você sabe o que é isso. Palavras, Exatamente. Então, com acesso à computação, né? Uma máquina que faz o que você manda ela fazer, e programa, e testa e tal, e quebra, e conserta aquela coisa. ZX80 Spectrum, cara. ZX80 Programava em quê nela? Basic, um basicão. A gente comprava revista, né? Porque, enfim, o modem naquela época era muito... A gente comprava revista que vinha com código-fonte dos programas e tal, e a gente digitava no Basic, lá no interpretador Basic, para poder jogar depois. Nossa, velho. Eu lembro, eu não peguei os ZX Spectrum, mas eu lembro que eu peguei um negócio chamado Magic Computer que lançaram no Brasil. Alguém teve clone, essa ideia, né? Clone de alguma coisa lá. E que tinha um Basic também. Você tinha que digitar linha 10, linha 20, numerava de 10 em 10, né? GoTo vai lá, faz aquele loopzinho do GoTo e tal. Era bem Nossa isso aí mesmo. Senhora. Exatamente. Começou aí. Enfim, começou aí? E o contato com a parte mais de segurança, assim, do hacking mesmo? Do assim, hacking como é que mesmo. foi? Se deu, você... Foi o next step disso aí. Então, assim, primeiro com acesso à internet, né? E aí a coisa começou a desenvolver. Aí eu, enfim, né? Nerd, 11, 12 anos, final de semana com acesso à internet, cheio de coisa para fazer. Aí baixava RFC, ia estudar, etc. Nessa época, o acesso da universidade era um VMS, que era um mini computer. VMS. VMS. Foi meu primeiro hacking, foi um VMS. Meu primeiro hack foi um VMS. Quero entender esse hack aí também. Então, esse vai ser mais do que meia hora hoje ainda. Eita, vamos aí. Bom, então com esse nível de acesso inicial ao VMS, você tinha acesso a e-mail, baixar arquivo via FTP, etc. Isso era antes da web, não existia web ainda, isso era 92, 93. E por acaso esse VMS ele era conectado num concentrador de modems, a gente ligava via linha de escada, caía
nesse concentrador de modems. De lá a gente dava telnet para o IP do VMS, onde meu pai tinha conta de e-mail dele, etc. Só que naquela época as linhas telefônicas elas eram muito sujas. Então as linhas caíam muito. Sim. E esse concentrador de modems, ele tinha um bug específico que se você tivesse conectado e você caísse, a próxima pessoa que ligava durante um período ali de alguns minutos caía na sua sessão. Logado. Então foi literalmente assim, eu me vi caindo na sessão de alguém que estava conectado, mas que estava conectado num servidor Unix, numa shell. E eu reconheci uma shell Unix porque eu já tinha lido textos, mas eu só tinha acesso a VMS, e ali eu disse, putz, eu tô no Unix, o que é que eu faço? E aí Caraca. começou ali recuperando todos os textos que eu já tinha lido e tal, para ver o que é que fazia. A essa altura, assim, eu já tinha lido muita coisa de Frack, das antigas, sabe, aquelas primeiras edições. Tem toda uma subcultura do hacking nos anos 80 que assim, é fascinante ali, aquele submundo daquela época. Mas eu peguei um pouco depois disso. Então, aqueles eram os textos que eu usava para ler. Não tinha mente binária naquela época para difundir aí a coisa. Então, era aqueles textos lendo, e no dia que apareceu a oportunidade, né, logado no shell, aí eu disse, opa, R-hosts, etc. Aí, enfim. Foi começar a entender ali os comandos de Unix, o que fazia. Exatamente, exatamente. Cara, que loucura. Década de 90, usar um Unix. Que legal. Legal demais isso, assim. Tem saudade dessa época, assim? Mudou muito pro que é o hacking hoje? Cara, é engraçada essa pergunta, porque, assim, ao mesmo tempo mudou muita coisa e tem coisa que não muda. Se você olha, assim, 20, 30 anos, tô falando começando nos 90, começando nos 20, né? São 30 anos. Continuamos tendo problemas com senhas, continuamos tendo problema com engenharia social. Roubo de sessão. Roubo de sessão, entendeu? As classes de bugs se repetem em arquiteturas diferentes ao longo do tempo. Mas tem coisas que não mudam, assim. Você vê os mesmos bugs sendo reinseridos em paradigmas computacionais novos, assim. Mas as mesmas coisas se repetindo. Ao mesmo tempo, muita coisa evoluiu, e onde eu vejo que evoluiu foi onde deram soluções no nível de arquitetura. Então, randomização de memória, resolveu um monte de classe de ataque. Você resolveu a classe de ataque inteira com aquilo ali. Né? Você não resolveu só um bug, você eliminou a classe. E ao mesmo tempo surge coisa nova, classes de ataque nova, como o Spectre e essas coisas de CPU, de reordenação. Então, muita coisa permanece, mas vai mudando, assim, é meio... não é igual, mas rima, saca? Sim, é meio... É interessante você ver, assim, sob essa perspectiva. Sim, às vezes a impressão que eu tenho é que, bom, parece que hoje está bem mais difícil encontrar uma vulnerabilidade, explorar e tal. Mas eu não sei se é o mesmo nível de dificuldade daquela época para aquele momento. Eu não sei dizer. É uma boa pergunta, cara. Eu acho que a dificuldade naquela época era você conseguir dominar o básico. Certo. Mas assim, por exemplo, nos Unix daquela época não existia criptografia. Então você colocava um sniffer na rede e você pegava todas as senhas do que estavam passando ali. Então você tinha esse tipo de facilidade, mas você chegar a esse tipo de visão, esse tipo de conhecimento, por si só era restrito. Hoje em dia não, né? As barras estão mais altas, mas... E vou falar, tem áreas em que você ainda tem o mesmo nível de facilidade. Por exemplo, todo esse mundo aí de smart contracts, blockchain, DeFi, etc., você vê assim, bugs triviais dos anos 2000 reaparecendo em smart contracts. Uau. Assim, tipo, erro de validação, sabe, time of check, time of usage. Todos esses bugs classicões que já foram resolvidos, aí tem um paradigma novo, computação descentralizada, blockchain, smart contracts, e o pessoal está reimplementando os mesmos bugs. E ali, low hanging fruit, assim, tipo, muita coisa acessível. Então, caraca. De tudo. Uau. Bom, interessante, bom saber. Nunca olhei assim essa parte de... É interessante essa parte, cara. Mas se tem bug, então é hora de olhar. É hora de olhar. Aproveitando você que está vendo aí, ouvindo em casa, hora de olhar. Bom, aí eu queria entender o seguinte, Lincoln. Você estudou bastante coisa, certamente trabalhou nessa área, se desenvolveu. Em algum momento, você, junto a outras pessoas, fundaram, né, a Tempest. Como é que foi isso? Como é que foi essa decisão para falar assim, agora a gente vai fazer uma empresa, né? Ao invés de continuar trabalhando para outras, vamos fazer a nossa. Como é que foi isso? Massa. Isso foi finalzinho de 99, começo de 2000. A Tempest foi fundada por eu, Evandro e Marco Carnu, Evandro Ora e Marco Carnu. E assim, naquela época não existiam muitas empresas.
se contava, né, nos dedos de uma mão a quantidade de empresas que existiam. Então, a gente começou a empresa porque a gente queria trabalhar com cybersecurity, com segurança. E não tinha onde trabalhar. Assim, então, a gente meio que precisava fazer a coisa girar. Existia ali em Recife, em Pernambuco, naquela época, todo um ambiente assim, de empreendedorismo muito bacana, rolando ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com o César, ali no Departamento de Ciência da Computação da Federal. Então, existia um terreno fértil do ponto de vista de você começar uma empresa, etc. Então, Silvio Meira, que é um dos professores, né, referência lá, ele identificou que, dá para fazer alguma coisa nisso aqui. E juntou ali eu, o Marco e o Evandro para a gente criar uma empresa, uma unidade de negócios, uma startup naquela época, dentro do César, que era esse instituto de inovação ligado à Universidade Federal. Ali foi o começo da empresa. Literalmente, então, o que hoje se tem aceleradoras, naquela época era incubadora, a incubação durava 2, 3 anos, era outro mundo, assim, do ponto de vista de tirar uma empresa do zero. O ciclo era muito mais longo. Mas foi ali que começou. E a gente começou a empresa, cada um dos três já tinha um conhecimento de segurança pelas suas próprias origens, né? Kiko, matemático e administrador de sistemas Unix, Evandro, professor, enfim, tinha todo um background ali. E a gente começou a prestar consultoria. Consultoria de segurança, fazendo penetration testing, eu me lembro fazendo teste de segurança de aplicação, Scare Injection em 2000, 2001 ali, bem no começo. Funcionava todos, né? Tudo, nossa senhora. Tudo. Enfim, eram outros tempos. E a coisa começou ali. Então começamos nós três fazendo bootstrap, oferecendo o que a gente sabia e começando a partir daí. Fomos contratando as primeiras pessoas, né, o primeiro time e tal, pegando gente que estava interessada, podia ter background ou podia não ter. E ali entrava e a gente foi desenvolvendo a partir daí. Isso faz 22 anos. 22 anos. 22 anos. Hoje a Tempest tem 550 pessoas, mais ou menos, né? Estamos em Recife, São Paulo, Londres. Já fizemos um bocado de coisa de lá para cá. Caraca. Você imaginou isso? Tipo assim, quando você estava com o Evandro ali, Kiko e tal, a gente vai abrir um escritório em Londres e ter mais de 500 pessoas. Não, nem uma ideia. A gente sabia que esse negócio ia ser importante. A gente sabe, esse negócio aqui, a gente a gente abriu o capô da internet aqui, a gente viu um negócio que a gente acha que isso aqui vai ser importante. Então a gente tinha essa noção de que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, isso que a gente faz, né? Tudo isso aqui só seria mais importante. Mas, assim, imaginar o resultado, você não imagina. Você está lá na relação tentando pagar pagar a próxima folha de pagamento, assim. Então, mas aí é aquela coisa de empreender que você, de alguma forma, não desiste do sonho, do spark ali e tal. E isso faz você ir passando pelas situações, né? Legal. Daquela época para cá, hoje, bom, numa posição de CEO, certamente você dirige aí a empresa e essa parte também de contratação, de formação profissional, de desenvolvimento, né? Era uma outra época, talvez tivesse uma escassez de profissionais maior até para essa área, talvez fosse até mais, não sei se foi mais difícil ou mais fácil, como é que era isso, mas eu queria entender, queria ouvir de você um comparativo e também a sua análise de como é que está isso hoje, nas universidades, no mercado no geral. O que você sente hoje que está problemático ou que está bom? Legal. Acho que é o assunto, assim, é o problema estratégico core em segurança, é a formação de pessoas, assim, existe uma demanda enorme e não existe formação suficiente, nem no Brasil nem no mundo, assim, falta gente qualificada no tema em todo lugar do mundo, ninguém resolveu esse problema ainda. A gente começou na Tempest, assim, meio que a coisa de aprender e formação estava meio que no DNA, porque quase ninguém fazia isso naquela época. Então, eu, Evandro, Kiko, a gente tinha ali um trabalho, um desenvolvimento, a gente pegava alguém que, né, sabia programar, tinha uma base em redes e tal, e vamos te formar aqui em cyber. Então, essa coisa de formação e ensino, senta aqui do lado, vamos fazer junto, etc. Isso a gente fez, assim, sem saber, isso meio que foi virando DNA e cultura da empresa. No sentido de que a gente estava sempre olhando coisa nova e repassando isso dentro da empresa e fazendo a 4 mãos ali. E com isso a gente foi formando pessoas. Naquela época era mais difícil por um lado, porque não existia quase ninguém que trabalhava com isso. Por outro lado, era meio autoselecionado, porque quem trabalhava com isso e sabia que a gente que trabalhava com isso, a gente era um imã. Sim, entendi. Entendeu? Ou seja, esse pessoal aqui entende, esse pessoal aqui, sabe...
tem que ter uma profundidade. Eu quero estar lá. Então a gente conseguiu atrair muita gente, assim, putz, veio gente da Inglaterra, de Minas, de não sei lá, de vários lugares, assim, por N histórias e caminhos, meio que por conta disso. À medida que isso foi evoluindo, né, com o tempo, 22 anos, o mercado se transformou completamente. Hoje em dia é uma carreira, uma profissão, né, é um campo inteiro. E eu acho que a coisa hoje é um pouco diferente, assim. Então, primeiro, em termos de interesse, eu acho que tem um interesse enorme no tema. Assim, verdade. Eu acho que assim... tá nos filmes, tá nas séries, tá né? nos filmes, tá nas séries, tá no WhatsApp, tá na política, tá na geopolítica, tá no... Sabe, assim, o tema virou mainstream, assim. A gente fala de hacking, né, na ONU e sei lá, isso aí eu nunca imaginava que iria acontecer. Então, é um negócio mainstream e é um negócio engajante que traz interesse ainda. O que eu acho que faltam, de forma geral, são rampas de acesso ao mercado e ao conhecimento. Isso, de forma geral, eu acho que falta. Como é que a gente tenta resolver isso lá na Tempest, né? Acho que tem vários níveis da coisa. Assim, primeiro, em termos de base, a gente tem um programa de estágio que, assim, hoje em dia ele é muito bem desenvolvido. A gente já roda há 4, 5 anos, são 2 turmas por ano. Tem mais ou menos 4.000 pessoas tentando entrar em 40 vagas. Assim, é um negócio muito... A demanda é enorme para isso. Então, e com isso a gente vai fazendo formação de base ali, treinando as pessoas, né, pegando essa energia e vai formando a base. Mas também precisa ter isso nos níveis mais de senioridade. Assim. Você precisa ter pessoas sêniores na empresa que sejam referência. Pô, os gurus, os caras que assim, os meninos e as meninas que pegam um problema complicado, descascam, entendeu? Que conseguem partir de first principles e pegar um problema novo, entendeu? Certo. Esse é um tipo de skill set que é difícil você desenvolver. Assim, uma coisa é quando você tem caminhos, técnicas, etc. Outra coisa é quando você se depara com um negócio novo, você tem que, né? Pode ser um malware, pode ser, sei lá, uma caixa preta ali, você tem que observar aquilo ali e tratar aquilo ali por first principles. Isso demora. Sim, isso vem de experiência. Sim. Né? E aí você tem que ter esse tipo de profissional na empresa também, porque, primeiro, ele atrai outros, ela atrai outros, né, no sentido de você ter bons profissionais que querem trabalhar com bons profissionais, e são as pessoas que toda essa meninada que está entrando vão olhar e vão dizer, putz, quando eu não souber, eu vou perguntar para ele, vou perguntar para ela, sabe? Assim, então, esse mix aí é super importante, eu acho, dentro da empresa. A gente estruturou isso ao longo do tempo, então tem toda uma área que cuida disso, tem um programa de formação, etc, etc. Porque a dificuldade da gente é a escala, né? Uma coisa é, há 20 anos atrás, senta aqui do meu lado, vou te ensinar a SQL Injection que eu aprendi há 6 meses atrás. Hoje em dia a gente tem 500 pessoas, né? Então cara, como é que você faz isso com escala? É algo que vocês, né, tem essa vivência também. Como é que você faz isso com escala, com profundidade? Como é que você mistura pesquisa com treinamento? Sim, exato. Né? Que tem as duas vertentes. Então, assim, isso é um pouco de como é que a gente trabalha dentro da Tempest. De forma geral, eu acho que o Brasil ainda precisa olhar para isso de forma estruturada. Né? Ainda faltam bons cursos, né? boa pesquisa nisso, assim, de forma sustentada. Acadêmica? Tanto acadêmica quanto eu acho que do ponto de vista de mercado também. As empresas, então, precisam fazer mais? Eu acho sim. Assim, existe um déficit de profissionais no mercado, existe uma demanda enorme. Então, né, então assim, a demanda está lá. E eu acho que na academia ainda é um assunto que é menor do que deveria e poderia ser. E eu acho que no mercado isso pode ser mais bem estruturado ainda. Entendeu? Mas um problema que eu vejo assim na segurança por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi o curso de formação lá da Federal que você fez? Ciência da computação. E o Kiko? Ele fez matemática, se não me engano. E o Evandro? Evandro, estatística e depois o mestrado em computação. Então, ninguém estudou segurança. Ninguém né? estudou segurança, exatamente. Isso não é um problema, assim, hoje para... Você precisa de bases muito fortes, assim. Você acha que faltam essas pessoas ou a quantidade de pessoas formadas em ciência da computação ou matemática, enfim, áreas de exatas assim, elas têm muitos caminhos, né? Um deles é segurança e talvez seja esse número que não está sendo suficiente. Ótima pergunta, cara. Assim, uma coisa que eu acho, Mercedes, é que assim,
segurança da informação cresceu muito e tem muitos tipos de perfis hoje em dia. Talvez há 20 anos atrás você tinha que ter esse perfil matemático, ciência da computação, hardcore, deep, etc., porque né, era o que tinha ali, era a natureza do problema naquela época. Hoje em dia, você olha a cibersegurança, você tem demanda de cibersegurança em termos de comunicação, em termos de psicologia, em termos de policy, em termos técnicos, em termos de engenharia, em termos de infraestrutura, em termos de estratégia de negócios. Então, o tema, ele se expandiu e se sofisticou. Então, assim, eu acho, cara, assim, eu sou muito... Eu não acho que cibersegurança é uma profissão para poucos e poucas que se formaram em ciência da computação, em matemática e tal. Não acho. Eu acho que existe esse espaço, sim, e tem toda uma linha super rica de trabalho, pesquisa e diversão nisso aí. Ao mesmo tempo, eu acho que tem espaço para o pessoal com background jurídico em cibersegurança, ou alguém de psicologia. Metade do problema de cibersegurança tem a ver com comunicação, convencimento. Não é apenas um problema técnico. Ele é um problema técnico no aspecto da computação. Quando você vai para o problema dentro da empresa, ele ganha outras dimensões. Gestão, estratégia, comunicação... O negócio se expande. E tem vaga para todos esses perfis. E tem caminhos de entrada, eu acho, para todos esses perfis. Que não estão bem desenvolvidos. Então, assim, quando eu vejo assim, cyber skills shortage, né? Faltam profissionais suficientes. Cara, tem esse monte de gente aqui, vamos, sabe, treinar essa galera aqui, vamos, sabe, vamos criar alguma forma aqui, porque unir o útil com o agradável aqui. Então, tem espaço. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, agora tem uma pergunta que pode ser... Bom, não sei. Você me diz como ela soa. Mas assim, uma vez numa aula eu estava ouvindo assim, né, sobre empresas e tal, e tem aquele negocinho que fala assim, razão social. Tipo assim, né, qual a razão, eu entendi assim pelo menos, a razão de você existir na sociedade. Porque parece que é só o nome oficial da empresa, né? Mas não é... eu acho que o propósito deveria ser esse, isso. Mas o nome é só basicamente seu label ali. Né? Mas assim, a razão deveria social... ser o seu propósito, né? Nossa, o nome é forte, né? As palavras são fortes. É verdade, né? É verdade. Qual a razão pela qual você existe nessa sociedade? É isso aí. Então eu queria te perguntar assim, qual é a razão né, pela qual a Tempest existe nessa sociedade? Qual o teu propósito com ela? Cara, massa. Pergunta assim que é o que segurou e puxou a reinvenção da Tempest ao longo de 22 anos, tá? A gente fala lá na Tempest, a forma que a gente achou de codificar isso aqui, de falar isso, é que a gente diz que cibersegurança é um direito do mundo. Né? E o que a gente quer dizer quando a gente diz? A gente quer dizer que, cara, essa parada é importante. Entendeu? Assim, essa coisa tem consequências, a gente precisa olhar para isso. Pô, a vida da gente é totalmente digital hoje em dia, especialmente pós-pandemia, né? Então, assim, esse negócio toca, sabe, na tiazinha do ônibus que vai fazer a sua feira, no profissional de escritório. Esse tema, ele toca em muitos aspectos da sociedade, entendeu? E quando a gente fala que cibersegurança é um direito do mundo, quer dizer que a gente está aqui para trabalhar nisso e para tentar fazer essa divulgação, essa chama, entendeu? Assim, mostrar isso aqui para as pessoas. A gente fala muito lá na Tempest, cara, a gente enxerga a coisa primeiro. E por a gente trabalhar no assunto de ponta, a gente está vendo riscos, problemas, etc., que o resto da sociedade não está. Sim, claro. Assim, agora, a gente vendo no WhatsApp, no jornal, que a sociedade está acordando para o tamanho do problema. Mas a gente que trabalha nisso há 5, 10, 15 anos, a gente sabe que agora que viram que o Pix, né, tem fraude. Cara, assim, entendeu? Assim, a gente abre o capô e diz, isso aqui, né, tem problemas, mas ninguém via isso. Então, assim, a gente acha que tem um senso de responsabilidade aí. A gente acha que tem um senso de responsabilidade que vem do fato de você trabalhar com esse tema. Que legal. Entendeu? Assim, então, pô, sei lá, os trabalhos que a gente faz lá dentro, na hora que alguém encontra um bug de SQL injection numa aplicação de um banco, aquele bug é corrigido, cara, é a tiazinha ali que deixou de ser fraudada, sabe? Assim, menos alguém com dor de cabeça, exato, né? Exato, assim, essa coisa toca nas pessoas, assim. Verdade. E só vai tocar cada vez mais, assim, quando a gente olha para o aspecto de, né, inclusão digital, geopolítica, o assunto só se expande. Numa sociedade digital, cibersegurança é confiança. A gente está falando do que a gente pode confiar na sociedade, o que a gente pode confiar na nossa infraestrutura. Sim. Entendeu? Ou seja,
this matters, assim, entendeu? Muito, assim, no dia que alguém desligar a luz aqui, entendeu? Isso vai doer, assim. Então é meio que nessa linha. Então a gente tenta puxar essa visão de que o assunto precisa disso. Né? E a nossa missão, pô, é trazer isso, colocar, expandir, formar. Assim, é um negócio que tá no DNA da gente, mas que está cada vez mais institucionalizado. Assim. A gente quer ser um centro de geração de expertise nesse assunto. Formação e geração de expertise, pesquisa, etc. Porque isso é o que vai dar propagação para essa coisa. É o que vai fazer esse negócio ter alcance de alguma forma. Sim, total. Tem uma coisa que desde que eu conheci, assim, que eu ouvi falar sobre a Tempest, através das pessoas que trabalhavam ou trabalham lá, que eu acho que é um consenso assim, na área de segurança, que os profissionais que trabalham lá, eu conheci muita gente da área técnica, né? E algumas pessoas também da área de outras áreas, mas que os profissionais que trabalham lá são muito sérios, assim, conhecem bastante, são muitas referências, você vê em palestras e tal, uma galera muito boa, né? E muita gente boa também, também tem isso, né? Você vê isso assim como uma prioridade, um desenvolvimento ou prévio ou dentro, assim, porque eu acho que a pessoa tem que comprar essa ideia, né? Esse propósito aí. Isso daí é introjectado, assim, nas pessoas lá? E assim, de 2010, à medida que a empresa foi crescendo, isso era nativo. Era meio que osmose, né? Sim, você está ali no ambiente, essa coisa indo. Ali. À medida que a empresa vai crescendo, você precisa achar formas de fazer isso crescer junto com a empresa. Então, especialmente de 2017 para cá, a gente começou a meio que codificar alguns valores nossos, e a gente fala disso dentro da empresa. A gente fala de que de responsabilidade com informalidade. Né, que são duas coisas que parecem completamente antagônicas. Que legal isso. E que na Tempest a gente tenta fazer as duas funcionarem. Responsabilidade é o quê? Cara, a gente lida com um assunto muito sensível. A gente está ali protegendo a empresa, protegendo dado, né, evitando fraude. Dinheiro, né? Pô, a gente protege empresas que se ficarem fora do ar, pô, é jornal nacional, enfim. Sim, então a gente lida com um tema crítico, a gente lida com um tema super sensível que exige muita responsabilidade por nosso lado. E aí vem a seriedade que você comentou. Ao mesmo tempo, cibersegurança é um assunto difícil, é um assunto tenso, né? Tem crise, tem invasão, tem incidente, tem war room, sabe? Então, assim, esse negócio já é difícil o suficiente sem vir ao trabalho ser um sacrifício. Então, se a gente conseguir ter um ambiente aqui em que a gente se relacione informalmente, tá à vontade, etc., enfim, que consiga criar um ambiente bacana, essas duas coisas não precisam ser antagônicas. A gente consegue fazer as duas funcionarem. Então a gente fala disso como valor, a gente fala disso no onboard, a gente fala disso no dia a dia, a gente fala de hacking engineering, né, que são outras coisas que parecem que são antagônicas, mas não são, né? Ou seja, o hacking é como é que você quebra, como é que você, né, aquilo desmonta, engineering é como é que você constrói algo seguro. São características aí que vão puxando. A gente fala... Isso aí são os valores da empresa que a gente vai tentando comunicar assim e incutir na cabeça das pessoas. E quem gosta fica, quem não gosta, passa um tempo, vai embora. Tem pessoas que saem que voltam. Sim. Isso é uma coisa super interessante, eu nunca imaginei isso. Acontece bastante? Acontece bastante, cara. Tem sócios da empresa hoje que saíram, passaram 4, 5 anos fora, voltaram e viraram, sabe? Então, a vida já é difícil o suficiente sem a gente... ter um ambiente ruim, entendeu? Então a gente tenta de fato ter um ambiente bacana junto com responsabilidade, etc. Maravilha. Tecnologicamente falando, como é que você vê a maturidade assim, do Brasil em face à tecnologia? Eu diria a computação, mas a segurança também. Assim, mas se você quiser falar de computação também, porque eu também tenho interesse, acho que a galera também tem interesse de saber. Como você vê o Brasil, sei lá, nos próximos 5 anos aí? Tá bom? Precisa melhorar? Ou você acha que vai melhorar? Tem dados sobre isso que te fazem acreditar que sim ou que não? Cara, eu acho que precisa melhorar. Agora, eu acho que tem um potencial absurdo. No Brasil, pessoas aqui. Nas pessoas aqui, nas pessoas e no ecossistema de demandas. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que esse potencial não está sendo explorado, não vem sendo explorado por governos, etc. E, enfim, esperamos que seja no futuro. Mas o potencial aqui é absurdo. Assim, somos um país de 200 milhões de pessoas e esse é um assunto que se você treina e forma, as pessoas vão.
Assim, a gente já viu N histórias disso, você já viu N histórias, pessoas que vieram de uma situação de vulnerabilidade social, que não tiveram talvez acesso a uma educação, né? Enfim, é excelente, mas que quando são colocadas no ambiente de aprendizagem, vão embora, etc. A gente tem pessoas disso na Tempest, que já estão na Tempest, que já passaram pela Tempest. Então, um potencial absurdo, enorme, que existe aqui. Assim... latente, mas que também aparece. Pô, academia, a gente tem excelentes professores, a gente tem excelentes profissionais. Sim. A gente tem profissional aqui que não deixa a dever para ninguém no mundo. A gente tem um escritório em Londres, então a gente está acostumado a trabalhar com empresas lá fora. A gente olha, pô, a gente não deixa nada a dever aqui para ninguém, entendeu? Do ponto de vista técnico. Certo. Você sabe disso também, você tem essa experiência. Então, assim, eu acho que está aqui. Uma outra coisa que eu acho que é muito particular aqui do Brasil é que o problema de segurança aqui, ele é muito sui generis. Assim. Nossa, sim. Entendeu? Então, por exemplo, as soluções de segurança daqui, elas nascem de uma realidade, de um problema que lá fora não existe. Não tem, com certeza. Então, assim, exemplos como, assim, desde até um tempo atrás, você ia nos Estados Unidos, seu cartão de crédito era de tarjeta magnética, não era nem de chip. Sim. Né? Enquanto que aqui tem chip há 20 anos já. Por quê? Porque a fraude aqui é grande, cara. Sim. Então, se não tiver aquela tarjetinha nos Estados Unidos, não dá. Não Na Europa tem caixa eletrônico solto, né? Solto, assim. Aqui a galera leva o bloco de pedra embaixo inteiro. Exatamente, assim. Aqui no Brasil a coisa é um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo... o modelo de ameaça do Brasil é diferente. O threat model do Brasil é diferente. Então, assim, quando o pessoal está lá fora, um banco americano, pensando no threat model dele, ele olha e diz, pô, ok, não, eu vou assumir que a pessoa vai ter um acesso aqui, eu vou proteger a conexão. Aplicativo, etc. Aqui no Brasil, o cara assaltado na rua, o ladrão pega o celular... Pega o Gmail... Leva com o dedinho lá na central na central ali da coisa. De TI do crime. E aí, assim, eles fatiam o celular, que nem se fatia boi, né? Que você aproveita cada pedaço de carne. Aí o cara, essa conta de Gmail aqui vai pra tal, conta de Facebook ali, vou pegar o seed do token do banco aqui. Pede até lanche. Faz lanche, e-commerce. Esse threat model que une o ataque digital com o ataque físico não existe lá fora. Sim. Tá ligado? Existe no Brasil, e talvez exista, sei lá, em Guatemala, El Salvador, Rússia, outros países que tenham a mesma característica social nossa, mas aqui você tem um alto nível de digitalização, alto uso de nível de tecnologia, o Brasil é top 3 em rede social, Twitter, e-commerce, internet, a gente usa muito esse negócio, o Brasil tem um banco aí que nem tem agência. Exato, o Brasil é um país, um povo que é muito, adota muito facilmente tecnologia, junto com todos os problemas sociais que a gente sabe que tem. Pensar assim já é uma loucura, né? Então a gente junta essas duas coisas, você tem um cenário aqui no Brasil que é uma tempestade perfeita, digamos assim. Então isso eu acho que é muito rico, cara, assim, tipo, para desenvolvimento de solução, para ideia, para empresa. Tem muito espaço, muito espaço. E as pessoas estão aqui também. Estão aqui, então assim, alguém já vale me perguntar, cara, o que é que eu faço se meu celular for roubado, meu Pix? Sabe, aí ninguém lá fora tá me perguntando isso, porque essa não é a realidade de lá. Claro. Entendeu? Claro. Então, eu acho que quando junto o potencial das pessoas com esse ambiente de que é necessário você olhar para o tema, senão você não sobrevive, não anda ali, isso eu acho de um potencial enorme. Maravilhoso. Assim, que não está sendo explorado. E poderia estar sendo explorado. Bom, a gente está explorando, assim, a gente está, né, enfim, fazendo a nossa parte, mas sistemicamente, política governamental, etc., a gente está muito longe, a verdade é essa. Bom, isso me leva para a minha última pergunta, que já que você falou de pessoas, a gente tem as pessoas aqui, você está trabalhando, vocês na Tempest estão trabalhando fazendo esses programas de estágio e tal. A chave aparentemente está nelas, né? Está na escala, está em escalar isso, formar mais pessoas. Mas ao mesmo tempo, você também comentou dos bons professores que existem no Brasil e concordo plenamente. Mas ao mesmo tempo, a Universidade Federal, as universidades boas, não somente federais, mas os bons professores, talvez formem aí, não sei, 40, 50 alunos por ano, cada um. Né? E acho que a gente teve, eu tive, você teve, um privilégio de estudar nessas faculdades, em coisas assim e tal. Sim. A maioria, acredito que do Brasil, assim, talvez não tenha. Então, eu queria que você pudesse deixar de dica, né, para quem está assim, buscando, se procurando, quero entrar nessa área, quero trabalhar com isso, quero ser uma dessas pessoas que está unidas nesse propósito aí. Talvez na Tempest até. Talvez na Tempest. Que caminhos essa pessoa pode seguir
hoje? Eu sei que é difícil te perguntar isso sem te dar que pessoa é essa, né? Mas vamos falar aí de um adolescente, ou um jovem, uma jovem aí, que no ensino fundamental, no ensino médio, e dali para frente, ou numa faculdade já de análise, não sei, aquela rampa ali que falta, né? Que caminhos tomar, Lincoln? Cara, pô, pergunta de 1 milhão de... Difícil, mas... Difícil, mas vamos lá, vamos tentar. É a sua opinião, não precisa estar certa. O que eu acho, cara? Assim, acho que primeiro a vontade tem que estar lá. Assim, a gente chama de instiga lá, né? Então, assim, a instiga tem que estar lá. A vontade de... Isso aparece para o profissional, isso aparece para quem está ali contratando. Então, assim, ter essa energia, eu acho que é super importante, assim, de estar, de alguma forma, meio que automotivado para tentar aprender mais. E aí tem que achar, dentro da área de segurança, o que é aquele negócio que te faz querer aprender mais. Quando você acha isso, opa, então isso aqui me leva a isso. Então, assim, eu acho que buscar aprendizado, buscar aprender, seja em que vertente for da cibersegurança, é o primeiro e o principal passo. E é o que vai te fazer passar por todos os outros. E aí, assim, por que eu estou dizendo seja lá em que vertente for? Porque se você tem um perfil que nem a gente... Opa, desculpa. Tranquilo. Se você tem um perfil, que nem a gente estava falando, extremamente, né, matemático, técnico, etc., vai encontrar o que é dentro disso aí que te faz vontade de aprender mais. Putz, eu vi um negócio no Mente Binária e aí eu fiz uma pesquisa no Google, achei um livro, baixei o livro, comecei a ler o livro, achei um canal, seja lá o que for. Se for de repente, e essa que eu acho que é uma diferença hoje, para trabalhar em cibersegurança, tem que ser extremamente técnico. Eu não acho que precisa. Acho que tem vários outros tipos de atuação em cyber. Isso é muito legal. Que não precisa você ser aquele ou aquela, sabe, deep dive ali do hardcore, etc. Então, por exemplo, eu já encontrei várias pessoas que se interessam muito pelo lado psicologia da coisa. Psicologia de engenharia social, que é um vetor de ataque extremamente eficaz, Sim. extremamente difícil e que vai estar aí por 5, 10, 20, 15 anos. Sim. Então tem um pessoal que se interessa por isso. Então busca isso aí. Assim, o que é aquela coisa, aquela linha que te faz querer aprender um pouquinho mais. Acho que isso é para você. Isso não vai aparecer em currículo nenhum, sabe? Mas assim, é isso que vai te manter de alguma forma esse interesse vivo e tem que achar o que é isso aí. Eu acho que dentro falando agora já no aspecto mais profissional, tá? Ou seja, talvez um pouco depois ali, alguém já, né, no mercado, querendo entrar no mercado, etc. Eu acho que se você tem um perfil mais técnico, demonstrar isso, GitHub, projetinho, qualquer coisa que mostre que você meteu a mão na massa, diz muito sobre você. Que legal. Porque diz que você teve a automotivação de ir lá tentar errar, quebrar a cabeça, fazer tal. Isso mostra que você colocou, isso, né, é algo tangível. Sim, mesmo código errado. Mesmo código errado, interessa. Assim, é parte do processo ali, entendeu? Claro. Então isso mostra algo importante sobre a pessoa, sobre o perfil da pessoa. Então tentar expor isso. Isso pode ser um blog, pode ser um GitHub, pode ser um post em algum lugar, sei lá, uma palestra, seja lá o que for. Aí tem que entender qual é o caminho e qual é o tema, mas esse drive eu acho que é bacana. E eu acho que uma coisa que é super pouco vista, porque a gente ainda tem aquele viés do técnico, é a comunicação. Assim, sim. Se você gosta do assunto, né, tem instiga, interesse, né, paixão ali, e você comunica bem, gosta de falar, traduzir as coisas, isso tem um valor enorme. Que legal isso. Enorme. Assim, boa parte dos problemas de cibersegurança nas empresas tem a ver com falta de comunicação, com falta de conseguir traduzir um problema extremamente técnico para o que isso significa para a pessoa, para o CEO, para um conselho. Qual o risco disso, por quê? Então, assim, esse aspecto de pegar a natureza do problema e comunicar para fazer ele andar não tem pouco a ver com o técnico, mas é essencial, porque ele é a linha de transmissão ali. De fazer as coisas acontecerem. Então, esse lado da comunicação, eu acho que é pouco trabalhado, mas tem um valor enorme. Seja para trabalhar dentro de time, seja para trabalhar com cliente, seja para o que for. Mas, assim, saber comunicar e falar do assunto é um belíssimo, assim, asset. E essas dicas são independentes de qual vertente da segurança, né? Exatamente. Sim, entendi. Exatamente.
Que legal, cara. Nossa. E só mais uma também na linha profissional é essa de que tem muitos perfis em cibersegurança. E eu acho que tem cada vez mais perfis. E tem perfis que exigem mais o background de ciência da computação e cada vez mais perfis profissionais, assim, job offers e descriptions, que os outros aspectos são importantes também. Então, putz, eu não sou a pessoa da matemática, do código, etc. Mas eu gosto do assunto. Venha, né? Não desista, assim. Procura se achar aí nesse terreno, que tem espaço. Maravilhoso, maravilhoso. Muito legal isso, porque eu acho que muita gente pensa que, sei lá, segurança é para gênio. Exato. E quem não se identifica como um gênio vai falar, então não é para mim. Exato. E a gente tem que desmistificar isso, entendeu? Assim, o problema é um problema gigante aí que, assim, sim, a gente vai precisar dos gênios para resolver e das gênias para resolver, mas eles sozinhos não vão resolver. Não, precisa de todo mundo. Precisa de todo mundo, entendeu? Mundo. Tem espaço para todo mundo. De todas as áreas. E tem emprego para todo mundo, assim. Tipo, tem perfis profissionais que podem puxar isso também, entendeu? Que legal, que legal. Bela mensagem. É isso, chegamos ao final. Queria te agradecer demais por falar pra gente aqui, pra galera. Acho que vai servir de bastante inspiração, porque tem muita coisa boa aí, muitas dicas legais, e conhecer também um pouco mais da sua história. Massa. E o seu propósito atual. Traz uma proximidade, né? Porque a gente... mostrar por que a gente está fazendo as coisas, né? Cara, tem que ter um motivo para acordar de manhã e, né? Exatamente. E é o que a gente fala, assim, é uma escolha, né? Todo dia, assim, eu falo pra galera, todo dia vocês acordam e escolhem vir aqui pra Tempest, né? Exato. Vocês podiam acordar e dizer, não quero mais, né? Dane-se, etc. É uma escolha, então, assim, por quê, né? Exatamente, por quê? Tem que ter um porquê. Que legal, maravilha. Bom, gente, chegamos ao final desse papo aqui, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora facilmente. Fácil. Mas a gente está com um estúdio aqui novo, vocês estão vendo? Né? Tá bonito, hein? Aqui um processo novo aqui, só que se a gente ficar mais 1 hora, a gente vai ter que pagar mais 1 hora, então a gente precisa parar agora. Mas... Podemos fazer outros. Podemos fazer outros. Acho que assunto não falta. Beleza, demorou. Show de bola. Obrigado pelo convite, meu velho. Obrigado também por topar, demais. E por tudo que você tem feito e que a Tempest tem feito por nós e por todos. Tamo Obrigado. Junto. Bom, se você curtiu, já sabe, tem um botão aí para você informar isso, né? Se você está no YouTube, lógico, porque se você está no Spotify, aí você tem um coração também. Dá um jeito aí. Mas dúvidas, críticas, elogios, sugestões, né? O que você quiser mandar aí para a gente recebe. E é isso. A gente vai gravar mais entrevistas, né? Voltamos aí com o programa de entrevista, então só aguardar. E até a próxima e tchau. Bom demais.